Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Obrigada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alá não impõe a alma alguma, senão o que é de sua capacidade. A ela o que logrou de bom e contra ela o que cometeu de mal. E dizem, Senhor nosso, não nos culpes se esquecemos ou erramos. Senhor nosso, e não nos carregues de pesados fardos, como deles carregaste aos que foram antes de nós. Senhor nosso, e não nos carregues daquilo para o que não temos força, e indulta-nos e perdoa-nos e tem misericórdia de nós. Tu és nosso protetor, então socorre-nos contra o povo renegador da fé. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Agora continuamos com o Sheikh Ahmad Mazloum contando a história de uma forma inusitada do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Então, estes são sinais que indicam a profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo antes dela acontecer, mesmo antes da revelação. Em árabe nós dizemos irhasat an-nubuwah, os sinais da profecia. Um outro exemplo é o que um homem chamado Zayd ibn Sa'inah disse. Ele também conhecia sobre as escrituras sagradas. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado, este homem citou o que ele conhecia e citou o exame que ele fez para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ele ter a plena convicção de que aquele é o profeta, para segui-lo. Ele disse assim, este homem chamado Zayd ibn Sa'inah disse assim: todos os sinais da profecia, todas as marcas da profecia, todas as provas da profecia, eu conheci na face de Muhammad quando eu olhei para ele. A não ser duas qualidades que eu li nas escrituras sagradas antigas que eu queria examinar. A não ser duas qualidades que eu li nas escrituras sagradas antigas que eu queria examinar. Ele disse: يسبق حلمه غضبه ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. Quais são essas duas qualidades? يسبق حلمه غضبه. A sua tolerância prevalece sobre a sua ira. Uma das qualidades deste profeta é que a tolerância prevalece sobre a ira. Uma outra qualidade, por mais que as pessoas sejam ignorantes com ele, ele
é ainda mais tolerante. Por mais que as pessoas sejam mal educadas e intolerantes com ele, isso só irá adicionar a ele intolerância. Então, a calma, a serenidade, a tranquilidade, a tolerância. Então, esse homem veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois de ter dado um valor em empréstimo a ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegou um empréstimo desse homem para ajudar outras pessoas. Então, antes do vencimento do pagamento desse empréstimo, ele veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o puxou pelo colarinho e disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: vocês, filhos de Abdul Muttalib, são caloteiros. Então, os discípulos do profeta sallallahu alaihi wasallam ficaram nervosos. Como é que este homem fala assim com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Como ele o trata assim? Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que eles fossem tolerantes e tivessem calma. Mandou trazer o valor e ainda deu para esse homem acima do valor que ele devia e ainda não tinha vencido o valor, ainda não tinha vencido a dívida. E aí depois este homem disse para Umar ibn al-Khattab, um dos discípulos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anhum ajma'in, disse para Umar: sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso para ter a convicção de que este é realmente um profeta, porque eu li sobre as suas qualidades na Torá, nas escrituras antigas. E aí esse homem disse: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há divindade além de Allah e testemunho que Muhammad é seu mensageiro. Também alguns dos sinais que antecederam a revelação do Alcorão e antecederam a primeira revelação da profecia a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala protegeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dos costumes errados que o povo tinha. Naquela época eram idólatras. Jamais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prostrou a um ídolo. Ele acreditava em Allah subhanahu wa ta'ala como único criador e única divindade, como era o costume de algumas pessoas que ainda preservaram o monoteísmo pregado por Abraão, como citamos os nomes de Waraqah ibn Nawfal, de Zayd ibn Amr ibn Nufail, entre outros. E assim também Muhammad sallallahu alaihi wasallam se dirigia a Allah como única divindade, ainda mesmo antes da revelação. E Deus Altíssimo seja, também o protegeu de todos os costumes ilícitos que existiam naquele lugar e naquela época. Então, Deus Altíssimo seja, o preparou para a profecia. E citamos que durante a sua infância o seu peito foi aberto como um milagre, como uma anormalidade. 2 anjos abriram o seu peito e purificaram o seu coração e introduziram o seu coração de volta dentro de seu corpo. Também, dentre os sinais que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve e que ele contou para a sua esposa Khadija radiyallahu ta'ala anha, e que também foi contado a Waraqah ibn Nawfal, que citamos o nome, e Waraqah disse: este será um profeta. Dentre esses sinais, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse depois da profecia: inni la'arifu hajaran kana yusallimu alayya fi Makkah. Eu conheço uma pedra que me cumprimentava em Meca. Ou seja, os seres inanimados cumprimentavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É uma forma de milagre, de anormalidade, uma forma de respeito, de venerar esta pessoa que é a melhor pessoa que anda na terra e que será o futuro mensageiro de Deus enviado para todos os humanos,
como misericórdia para toda a humanidade. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: eu recebia o cumprimento das pedras em Meca. Ou seja, Deus providenciou a Muhammad sallallahu alaihi wasallam como forma de respeito a ele, que uma pedra o cumprimentasse. Dizia para ele: Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Muhammad. Dizia para ele: a paz esteja contigo, Muhammad. A paz esteja contigo, ó mensageiro de Deus. Dentre os sinais também, aquilo que é relacionado aos céus. Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão Sagrado diz: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Deus Altíssimo seja cita nesses versículos que Ele protegeu os céus dos demônios. Ou seja, na época em que Muhammad sallallahu alaihi wasallam iria ser enviado como último mensageiro, na época em que Muhammad sallallahu alaihi wasallam iria receber a revelação de Deus, Deus Altíssimo seja protegeu os céus dos demônios. Ou seja, diminuiu a feitiçaria. E isso é relatado por pessoas que eram feiticeiras na época e que depois se tornaram muçulmanas por terem percebido isso. Como isso acontece? Em resumo, porque não é o nosso assunto, mas é uma das lições que antecedem a profecia. Os demônios interceptam a notícia nos céus. Ou seja, ouvem os anjos falando sobre algo que acontecerá na terra. E aí estes demônios têm contato com aquele que é feiticeiro, que é vidente na terra, nesse mundo. E cita para essas pessoas aquilo que é invisível para o mundo terrestre, aqui nessa vida, aqui nesse mundo. Então, na época do envio de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Deus protegeu os céus e impediu que os demônios tivessem acesso àquilo que os anjos falavam nos céus. Àquilo que os anjos falavam nos céus. Um homem chamado Sawad ibn Qarib, que era feiticeiro, mas depois se tornou monoteísta, se tornou muçulmano e disse: testemunho que não há divindade além de Allah e testemunho que Muhammad é seu mensageiro. Nessa época ele disse: Inna ash-shayatina sakatat. Na época do envio de Muhammad e da revelação do Alcorão Sagrado a ele, os demônios silenciaram. Sakatat dhalilah. Os demônios foram silenciados e humilhados. Maghlulatan qabla bi'thati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Os demônios foram silenciados e humilhados na época em que a revelação do Alcorão ia acontecer ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da parte de Deus Altíssimo seja. Ou seja, em resumo, em primeiro lugar dissemos que o envio de um novo profeta, foi anunciado nas Escrituras Sagradas e as histórias foram muitas e isso anunciou a revelação do Alcorão Sagrado que iria acontecer em pouco tempo. Em segundo lugar, muitos costumes no mundo mudaram. Deus Altíssimo seja, como providência divina, milagre e anormalidade que foram feitos por Deus para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em homenagem a ele, preparando-o para a mensagem e preparando-o para a revelação do Alcorão, Deus Altíssimo seja, mudou muitos dos costumes que eram conhecidos na terra, nos céus, na terra. E aí citamos, exemplo disso, uma pedra cumprimentar o profeta, é milagre e anormalidade.
os demônios se silenciarem e serem proibidos de terem acesso àquilo que os anjos falam. Isso aí era matéria conhecida naquela época. Então, também, dentre esses sinais, Deus Altíssimo seja protegeu os céus dos demônios como sinal da proximidade do envio de Muhammad sallallahu alaihi wasallam como misericórdia para toda a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukai. Nunca você alcança um nível avançado sem tenha dado um grande esforço. Qualquer coisa alta você tem que esforçar para alcançar. O conhecimento é assim. Você tem que esforçar. O profeta Moisés deixou tudo e viajou para adquirir conhecimento. Olha e esse conhecimento também, talvez para outro conhecimento que dá para a gente lucro, né? Talvez a gente sacrifica, mas esse conhecimento que também que te leva para conhecer seu Criador, que te leva para o paraíso, também você tem que esforçar e para aprender, inshallah. Então, no final, o profeta Moisés chegou até o seu destino e a primeira coisa que ele pediu, olha, ele pediu para o seu professor, novo professor, ele falou, Hal attabi'uka. Essa na língua árabe, Hal attabi'uka, quer dizer, eu posso andar atrás de você. Olha, ele não falou, eu posso andar junto com você. Agora o profeta Moisés virou um aluno. Não, mas aquele profeta, para ele agora quer aprender, então tem que ter a humildade, tem que ter essas características do aprendizado, do aluno. Posso andar atrás de você para... Olha como as coisas, né? Isso que também a gente aprende como a gente tem que ser educados para tanto com o conhecimento e para aquelas pessoas que nos dão esse conhecimento. Hal attabi'uka ala an tu'allimani, como para um Senhor me ensina aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te deu do conhecimento. Aí começou a andar atrás desse virtuoso que chamava o Khadir para aprender. Aí ele falou, pode sim, mas com uma condição. Você não pode fazer nenhuma crítica, nenhuma pergunta. Aí você só fica observando. E não me critica quando faz uma coisa que você acha, não concorda. Aí você fica criticando, você falando, não. Você tem que andar comigo, pode andar, mas sem crítica, sem pergunta, sem nada. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com as palavras do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasul karim, amma ba'd. Continuando, não fazemos distinção nenhuma entre eles e dizem, ouvimos e obedecemos. Ouvimos, escutamos e obedecemos. Escutamos e obedecemos. Nisso o imam, um grande teólogo do Islã, chamado Abu Bakr ibn al-Arabi. Abu Bakr ibn al-Arabi. Tem um chamado Ibn Arabi, é outro. Estou falando o sábio de Tafsir, Abu Bakr ibn al-Arabi, com Alif Lam. Ele diz o seguinte, nesse versículo,
se entende que não há outro caminho para a obediência a não ser escutando. Escutamos, se conclui, quer obedecer e não quer escutar? Quem obedece sem escutar a prova, onde é que está no Corão? Onde é que está na Sunna? Daí tu obedece. Primeiro escuta e depois pratica. Primeiro escuta, onde é que está para fazer? Como? Por quê? Agora obedece. Isso é racional. Isso é totalmente lógico. Escutamos e obedecemos. Mas escutar aí não é simplesmente escutar, porque no Corão, em árabe, até em português, ouvir, escutar, tem dois sentidos. Tu ouvir por natureza, está escutando um barulho, está ouvindo, e ouvir no sentido de atender. Até a gente fala para você, fala sempre o Ali, pedi para você pegar um café para mim, não escutou? Ele pode dizer, não. O que eu quis dizer não escutou? Ele não escutou com o ouvido ou ele não atendeu? Não atendeu. Então a palavra sami'na, escutamos, é atender ou escutar com o ouvido? Aqui, é atender. Quando você levanta da oração, Sami Allahu liman hamida, Deus escuta, Deus ouve, escuta quem o louva ou agradece. Está informando que Deus está escutando ou está dizendo que Deus atende quem louva Ele? Atende. Então nesse versículo, Sami'na, escutamos, atendemos e obedecemos. Pode ser dois entendimentos, escutamos e obedecemos. Se o entendimento for escutamos e obedecemos, quer dizer, está no Corão? Está na Sunna? Fiquei sabendo? Obedeço. Essa é uma interpretação. A outra interpretação que o Abu Bakr ibn al-Arabi diz, que essa é a primeira. A segunda, que o aluno dele, o Qurtubi, diz, escutamos, obedecemos e atendemos e obedecemos. As duas interpretações estão corretas. Ou seja, o muçulmano, quando ficou sabendo de algo que é para fazer, ou que não é para fazer, ele se põe nesse versículo. Escutei, obedeço, ou escuto ou desobedeço? É ou não é? A nossa mensagem, o Islã significa o quê? Paz? O Islã significa paz? O que vocês acham? Ou o Islã significa esse versículo? Acreditamos, a nossa escutar e obedecer está de acordo com a fé. É um termômetro. Não é tudo, mas é um termômetro. Por que nós não dizemos que é tudo? Porque nós caímos num deslize em dizer que a fé não aumenta e não diminui. Nós vamos cair num deslize se dissermos que quem não escuta e não obedece é porque não tem fé. Não é assim. A quantidade de obediência e de escutar, de atender, está relacionada com a fé, mas não é sinônimo. Por quê? Se a pessoa escuta o que Deus disse e desobedece, significa que ele não tem fé? Não, que ele tem problema na fé. Diferente. Não. Por que acontece se dizer que ele não tem fé? Daí não tem mais muçulmano no mundo. Não é? Senão virou Khawarij. Virou algumas seitas. Surgiu no segundo século do Islã, que era o quê? Ou é 8 ou 80. Ou tem fé de mais ou fé de menos. Não tem banho lavado. Banho tomado. Não é? Ou fé de mais. Está errado isso. No Islã não. Escutar e obedecer depende da quantidade da fé correta. Se tem problema no escutar e obedecer, obviamente é porque tem algum problema na fé, na crença. Mas quer dizer igual? Não. Porque se só dizemos, eu não escuto e não obedeço porque não tenho fé, daí todo mundo está perdido. Porque todo mundo tem altos e baixos. Por isso que é um conselho que um grande sábio disse assim no Islã, não tem pessoa, disse, por mais coisas erradas que a pessoa faz, já fez, ou ainda vai fazer, não deixe de fazer boas ações. Não deixe de fazer boas ações. Mas eu faço errado aqui, faço errado ali, faço aquilo. Não interessa. Não deixe de fazer boas ações. Porque as boas ações anulam as más. Se tiver fé no coração, obviamente. Porque muitas pessoas dizem assim, eles têm a ideia assim,
atrasei o pagamento da net. Hã? Tô falando o meu. Já que eu paguei, já que eu atrasei uma mensalidade da net, vou atrasar todas. Não é assim. A fé não caduca, entendeu? Na prática religiosa, não é porque nós deixamos de praticar algumas coisas ou cometemos alguns equívocos que quer dizer agora acabou, não precisa fazer mais nada. Não, agora tem que fazer mais ainda. Falamos da história do Zéher, o nome dele era Abdullah também, que ele ia fazer muita brincadeira, pegaram o bebê e bateram nele e tudo, o profeta mandou bater nele, o profeta disse para ele ama Deus e seu mensageiro. Isso é questão de fé, tem pessoas que a pessoa ama Deus e seu mensageiro, de verdade, coração, mas tem um problema. Mas não é porque eu tenho problema que eu devo deixar de fazer as coisas certas. Então essa questão da fé é a coisa mais importante que o muçulmano deve tratar. Porque o muçulmano ele diz, escutamos e obedecemos. Atendemos de acordo que nossa fé aumenta e diminui. Não dizemos que a fé é igual à ação. Porque vai dar o quê? Vai dar por tabela, não pratica, então não tem fé. Não, tem fé. Mas a fé chegou a um nível que não impediu de cometer aquilo. Ou a fé não chegou a um nível que leva a ele fazer aquelas ações. Mas a raiz da fé tem. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.